Queridos, vamos ler esse versículo. Esse versículo vai ser o único versículo, dentre tantos, que nós vamos ler nessa manhã. Você veio disposto a ouvir a palavra de Deus, sim ou não? De verdade? Então, olha o que diz Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Será que a gente pode ler isso todos juntos, né? Aqui vai estar a tradução, a gente está lendo a NVI, mas eu queria, como vai ser o único versículo, a base da nossa reflexão, eu queria que a gente lesse todos juntos. Vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada pessoa. Eu quero te dar graça, Deus, por esse tempo tão precioso que temos de, como igreja do Senhor, estarmos aqui te cultuando, te adorando. Pai, nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões, ó Pai, sobre o livro de Provérbios. Em cada temática, em cada reflexão, Pai, eu quero te pedir, fala com a gente, ministra o nosso coração. Começa, ó Pai, a partir de hoje, Senhor, que tudo que vai ser aqui falado, cada ideia, cada palavra que manifesta, provém, ó Deus, de Ti, e que o Senhor fale com a gente. É assim, Deus, que eu oro e peço, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós vamos, como falei aqui na oração, nós vamos começar essa série de mensagens. Confesso que já há algum tempo queria começar a ministrá-la, e assim, a ideia não será uma exposição do livro de Provérbios, porque senão a gente ia ter aí, demandar aí muitos e muitos domingos para expor, até porque o livro de Provérbios, você tem ali várias áreas da vida sendo revolvidas. Você tem ali, axiomas, princípios que mexem em várias áreas da nossa vida. E uma das coisas especiais do livro de Provérbios é a sua praticidade. Então, são temas profundamente práticos, do dia a dia, porque essa é a ideia, a vivência prática, cotidiana, sob a direção e sob a orientação de Deus. Então, evidentemente que se o nosso objetivo fosse expor versículo a versículo o livro de Provérbios, seria de toda aí uma responsabilidade muito grande e, mais do que isso, na verdade, demandaria aí muitos e muitos domingos. Então, como é que nós vamos fazer? Eu queria propor aos irmãos a leitura desse livro ao longo desse mês. Olha só, Provérbios, tem tantos capítulos quanto o dia do mês. Então, se você ler, um capítulo por dia, você aí em um mês, você consegue aí alcançar todo o livro de Provérbios. Então, a gente não vai conseguir expor todos os assuntos, mas você consegue ler, e eu creio que Deus pode falar no seu coração. Você crê? Não? Então, aqui um desafio para a igreja, de ler, de estudar. Mas hoje eu quero trazer, digamos assim, uma fundamentação. Talvez hoje, não com a praticidade com que tratarei todos os demais temas. Então, a ministração desse domingo, eu trago como um fundamento, como um princípio, como ali uma introdução a tudo aquilo que nós vamos abordar a partir de então. Então, a partir do domingo que vem, nós vamos falar sobre aspectos muito práticos. Por exemplo, vai ter um dia que eu vou falar sobre preguiça. Preguiça. Você se acha preguiçoso? Não? Tem gente cutucando alguém aí, eu vi. Irmão, eu vi. Então, a gente vai falar sobre muitas coisas aqui, aspectos práticos, cotidianos. Mas hoje eu quero,
trazer, digamos assim, um fundamento sem o qual a gente não consegue avançar, a gente não consegue, né, ali avaliar todas as outras áreas, os outros temas, senão à luz desse texto que eu trouxe aqui como base. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. Alguns anos atrás, eu queria começar a partir daí. Alguns anos atrás, eu fui convidado para visitar uma pessoa. Não vou entrar em muitos detalhes, porque o fato é real, mas assim, essa visita mexeu comigo. Essa visita, assim, me trouxe muitas reflexões por desafio. Interessante, às vezes a gente vai fazer uma visita e Deus começa a falar com a gente. E eu confesso que por muitos dias eu fiquei ali pensando com Deus sobre a situação que vivenciei ali. E qual era, né, a situação? Houve uma pessoa da igreja que me convidou para fazer a visita a um rapaz, um jovem, pouco mais de 30 anos à época. Um homem bem casado, com uma moça muito bonita, né, inteligente, simpática, a conheci, tive o privilégio de conhecê-la. Morador, né, de um prédio em Tambaú, novo, lindo, né, com muita elegância, com muita distinção. E eu entrei ali naquele lugar e ali estava um homem apático, completamente apático quanto à vida. Um professor doutor, concursado em uma autarquia federal. A gente olhava para o contexto daquela pessoa, né? Sua realidade espiritual era agnóstico. A gente olhava para a realidade daquela pessoa e aquilo ali me partiu o coração. Por que me partiu o coração? Porque eu vi alguém ali que tinha tudo para ser profundamente feliz. Eu me deparei com alguém que não vivia nenhuma dificuldade financeira, né, tinha sua condição financeira, né, resolvida, ali, né, um bom emprego, um excelente emprego. Aquele sonho da constituição de uma família plenamente realizado. Vi ali um jovem fisicamente saudável, alguém que era amado por sua esposa e amigos, mas vi alguém completamente entregue, sem ânimo para viver, sem perspectiva de vida alguma. Aquilo dali mexeu comigo, de verdade. E sabe, queridos, mexeu porque às vezes a gente acha que conquistando tantas coisas, a gente é feliz. Às vezes a gente acha que a base de ser uma pessoa sábia na vida repousa sobre títulos, sobre status, sobre, né, posições que alcançamos. E às vezes a gente consegue encontrar pessoas que talvez tenham tudo isso, mas não têm a base para uma vida de fato abundante e feliz. A noção de uma vida abundante, ela vai além dessas percepções. Se a gente for olhar, querida, ao nosso mundo ao redor, nunca houve tanto conhecimento como nós temos hoje.
Nunca houve tanto acesso a informações como nós temos hoje. Nunca houve, do ponto de vista humano, tantas realizações humanas, tantas conquistas, tantos empreendimentos. Recentemente a gente viu um foguete voltar para o lugar de lançamento. Tem noção disso? Ele lançar e voltar para o lugar, para a base. O ser humano nunca conquistou, nunca empreendeu tanto, nunca houve tanta inovação, mas, simultaneamente, nunca houve tanta ansiedade nesse mundo. Nunca houve tantas pessoas enfermas, emocionalmente instáveis. Nunca houve tanto vício. Nunca houve tantas famílias destruídas. Nunca houve tanta loucura. Nunca houve tanta gente vazia. E, de fato, parece que a verdadeira sabedoria para viver não está ligada a essas coisas. Parece que uma vida sábia, uma vida plena, uma vida rejubilosa, ela parece não estar necessariamente vinculado a essas coisas. E aí, queridos, é que esse versículo tem tudo a ver. Esse versículo, que é base para todos os princípios de vida que a gente pode degustar a partir do livro de Provérbios. É aí, queridos, que a base desse versículo nos ensina, e eu queria muito refletir sobre isso hoje. O temor do Senhor como fundamento da sabedoria de viver. O temor do Senhor como a base da verdadeira sabedoria. Provérbios 9:10 diz que a sabedoria para viver, ela tem um fundamento. E esse fundamento é o temor do Senhor. Essa verdade, ela é tão profunda, ela é tão transformadora, que quando nós entendemos isso, querido, isso muda a maneira como a gente se vê, como a gente vê o mundo, como a gente se relaciona uns com os outros, como a gente toca a nossa própria vida. Ela efetivamente, inclusive, atinge o nosso relacionamento com aquele que nos criou. Pela palavra, a sabedoria não só começa com o princípio do Senhor, com o temor do Senhor, mas ela é o alicerce. O temor do Senhor é o alicerce de toda verdadeira compreensão e discernimento da vida. Pela palavra, a verdadeira sabedoria para viver, a verdadeira sabedoria que nós precisamos hoje, não começa a partir do conhecimento humano, da ciência, das conquistas materiais ou intelectuais, mas a partir da palavra de Deus, a base de sustentação, o fundamento da sabedoria para viver, ela está no temor do Senhor. Sem esse temor, qualquer outro tipo de sabedoria se torna superficial, distorcida, pois ignora o ponto fulcral, o ponto central da existência, que é o próprio Deus. Provérbios 2:6 diz: é o Senhor quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Tiago, uma espécie de Provérbios do Novo Testamento, Tiago, ele diz no versículo 5 do capítulo 1, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. E o que seria esse temor ao Senhor? Você parou para pensar sobre isso? O
que é que a palavra quer nos falar sobre essa base da sabedoria, o temor a Deus? O temor a Deus, querido, não é aquele medo paralisante. O temor a Deus, querido, é em essência, um sentimento profundo de respeito, de reverência a Deus. Sabe, não se trata de aquele medo como se alguém não pudesse chegar perto de algo ou se sentisse ameaçado, não. Mas se trata, sim, de uma consciência da santidade de Deus, o reconhecimento do seu poder, da sua justiça, uma resposta ao seu amor. Temer ao Senhor é ter consciência do quanto Deus está acima de tudo o que nós podemos conceber. Temer a Deus, querido, está correlacionado a uma consciência clara do quanto esse Deus, Ele é santo, o quanto esse Deus, Ele é o padrão máximo de pureza, de bondade, que se pode mensurar. É Ele o padrão de toda a pureza da existência. Temer ao Senhor é reconhecer que estamos diante de um Deus absolutamente perfeito, digno, portanto, de honra e de obediência. Temer ao Senhor, querido, é reconhecer que Deus, Ele é o Criador de tudo e juiz sobre tudo. Temer ao Senhor é entender que todas as decisões de Deus, os julgamentos do Senhor, eles são justos. E que como humanos, eu e você somos limitados. Temer ao Senhor é entender que todo o poder sobre a vida e sobre a morte, e as suas leis, são inegociáveis. Temer ao Senhor também é uma resposta ao seu amor. O temor ao Senhor não é apenas motivado pela grandeza de Deus, pela sua justiça, pelo seu poder, mas também é motivado pelo seu amor incalculável. Deus nos ama, querido, de forma profunda. E o nosso temor deve ser uma resposta a esse amor. É o desejo de agradá-lo. É o desejo de, ao perceber sua grandiosidade, mas também ao sentir-se amado, em tal maneira, respondemos com um desejo muito genuíno e sincero, de agradar esse Deus. Esse desejo de viver segundo os seus puros e retos conselhos. Uma vez que compreendemos que esse Deus é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso. É isso, querido, que, de fato, assim, eu diria que é a base do que nós podemos entender como temor ao Senhor. E sabe o que é interessante, querido? Quando a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é impressionante o quanto esse temor ao Senhor, repercute automaticamente, repercute assim, inexoravelmente, naquele que o tem, na maneira como nós vivemos. Não há como nós, genuinamente, cultivarmos esse sentimento de referência, de amor, sabe, de temor a Deus, e isso não nos conduzir a uma vida de integridade, que é própria dos sábios. Provérbios 8,13 diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Sabe por quê, querido? Se a gente teme a Deus, se a gente olha para Deus com essa reverência, com essa percepção, evidentemente que isso repercute na minha maneira de caminhar.
Não há como dissociar essa compreensão íntima e sincera do nosso ser, e isso não ser traduzido de maneira prática nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Quem está entendendo isso, querido? Sabe, Provérbios 8 diz que temer ao Senhor é odiar o mal. Afinal, Deus é essencialmente bom, e tudo aquilo que destoa desse Deus é mal. Isso nos leva, querido, a buscar tudo aquilo que soa com Deus, coaduna com Deus, harmoniza com Deus. E evidentemente, isso nos leva a ter a aversão pelo pecado. Quem teme a Deus não olha o pecado como algo qualquer. Quem genuinamente teme a Deus não olha para o pecado como uma coisa banal. Sabe, o texto fala, querido, que aquele que teme ao Senhor, ele odeia o mal. Não está falando de uma rejeição superficial. Não está falando assim de algo que ele não gosta. Está dizendo que ele odeia, é um ódio genuíno, que nos motiva, portanto, a abandonar hábitos, pensamentos, práticas que nos afastam de Deus. O temor ao Senhor nos leva a buscar na vida padrões elevados, como elevado Deus é. O temor ao Senhor nos conduz a buscar, forças nesse Deus, para viver uma vida de integridade, de honestidade. Porque esse temor, ao passo que nos leva a entender, o poder, a justiça de Deus, também nos leva a dizer: Senhor, o que é que eu posso fazer de tal sorte que te agrade, para que o Senhor olhe para mim e se agrade da minha vida. O temor ao Senhor, querido, não só nos leva a uma vida de integridade, mas o temor ao Senhor também nos conduz à humildade. Aliás, querido, não existe sabedoria soberba, senão a desse mundo. Normalmente, toda pessoa arrogante é uma pessoa fraca, que usa da arrogância e da soberba como uma espécie de escudo para se proteger de suas fraquezas. Todo arrogante, toda pessoa muito cheia de si, é como se construísse uma capa para esconder a fragilidade que sabe que tem. Portanto, constrói um muro de aparência de arrogância, para que ninguém descubra o que de fato existe lá dentro. O temor ao Senhor, querido, como princípio da sabedoria, nos leva à humildade. E a humildade é essencial para crescer em sabedoria. Provérbios 11:2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Olha que texto forte. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. A sabedoria está com os humildes. Porque o temor ao Senhor, querido, nos leva a entender a nossa real posição. O temor ao Senhor nos leva a entender o quanto nós somos dependentes de Deus. O temor ao Senhor, querido, nos leva a entender que, irmãos, a gente não é nada, irmão. A gente não é nada. Somos pó. Quantas pessoas, queridos, estão cheias de si, tantas pessoas tão vaidosas, tão arrogantes, tão ensimesmadas, e, sabe, não percebem que hoje existem e amanhã deixarão de existir. Aliás,
Se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, foi a fragilidade humana. A morte ficou de perto. E todos puderam perceber que não são nada. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, típico do temor ao Senhor, compreendemos a nossa limitação, a nossa fragilidade. Isso nos faz, querido, sermos menos autossuficientes e mais dependentes de Deus em cada dia da nossa vida. O temor ao Senhor, querido, destrói o orgulho. Destrói o orgulho. Porque a gente começa a entender que o que temos e o que somos vem dele. É por ele que subsistimos. O temor ao Senhor nos faz deixar de confiar exclusivamente em nossas forças, em nossas capacidades. Somos levados a depender e a confiar na graça e no poder de Deus, sabendo que é Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem sustenta a nossa vida. Você confia no Senhor de verdade, querido? Confia no Senhor. Provérbios 3, de 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O orgulho, querido, fecha a porta do aprendizado, porque nos faz achar que sabemos tudo e que não precisamos de ninguém. Mas a humildade abre espaço para que o Espírito de Deus nos ensine e nos molde segundo a sua vontade. O temor ao Senhor, querido, é fundamental para uma vida sábia. Os tolos desprezam. Os loucos, os escanteiam. Olha que coisa interessante, o temor ao Senhor, o desejo pela sabedoria, também nos leva a algo muito especial, a querer conhecer a Deus mais e mais. Perceba, a estreita relação que Provérbios faz entre a busca pela sabedoria, o temor a Deus e o conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 4 a 6, ele diz assim: se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ou seja, se nós queremos ser sábios, quem quer ser sábio? Se nós queremos ser sábios, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa temer ao Senhor e buscá-lo conhecer cada vez mais. Lembra o que diz Provérbios 9 e 10, a base de hoje? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Se a gente quer ser sábio nessa vida, se a gente quer ser mais do que um acumulador de informações, um granjeador de recursos, se a gente quer ser mais do que isso, a gente precisa, se quisermos viver uma vida sábia, temer a Deus e conhecê-lo cada dia mais. Jeremias 9, de 23 a 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Olha que coisa linda. E aí a pergunta é: eu quero ser sábio, eu quero ser sábio. Eu quero ser sábio. Eu não quero terminar minha vida e ter
avaliação que eu a dirigi como um tolo. Eu não quero terminar meus dias e olhar para trás e dizer, puxa vida, quantas oportunidades desperdicei, quanta coisa deixei de viver para a glória de Deus. Eu quero, querido, ao final da minha vida, olhar para trás e dizer, Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre um coração sábio. Se a gente quer isso, querido, se esse é um desejo seu, se esse é um desejo genuíno seu, você precisa conhecer ao Senhor, você precisa temer a Ele, e você precisa conhecer a Ele. E aí a pergunta é, como é que a gente faz para conhecer? Conhecemos Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, nós vemos Deus agindo na vida de pessoas igual a mim e a você. Porque aqueles personagens viveram os dilemas que eu e você vive. Olhar para a vida daquelas pessoas, olhar para as histórias daqueles personagens bíblicos, é ver a maneira como Deus age. A Bíblia, ela não é a história de personagens, é a história de Deus agindo na vida de pessoas igual a mim e a você. Então, quando a gente vê cada história daquela, cada drama, cada vitória vivida, e a gente começa a perceber a maneira como Deus age, interage, a gente começa a entender como esse Deus age na minha vida e na sua vida. É na palavra, querido, que a gente vai vendo e conhecendo, sabe, os atributos de Deus. É nessa palavra que Ele vai se revelando, porque nada nesse mundo poderia plenamente expressar toda a grandeza de Deus, mas na palavra inspirada do Senhor, Ele vai se revelando pouco a pouco, gradativamente, cumulativamente, de tal sorte que quanto mais conhecemos, mais nós vamos apreendendo e aprendendo quem é o Senhor. Nessa palavra, querido, conhecemos seus planos, conhecemos seus preceitos, conhecemos suas promessas. Salmo 19, versículos 7 a 8 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e trazem alegria ao coração, e os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Não tem como você conhecer a Deus, não tem como você buscar sabedoria para viver essa vida nesse mundo louco, sem buscar conhecer a palavra do Senhor, sem buscar conhecer a Deus e Deus através da sua palavra. Nós conhecemos a Deus não apenas pela sua palavra, conhecemos a Deus de uma forma clara, através do que a palavra testemunha sobre Jesus. Isso, querido, é muito lindo. O escritor de Hebreus diz algo fascinante. Ele diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer de maneira mais palpável quem Deus é? Conheça Jesus. Jesus é, como diz Hebreus, a expressão exata do ser de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é aquilo que se pode materializar e perceber de um Deus que é invisível. Sabe, querido, se a palavra testifica sobre Deus, se a palavra nos ensina sobre Deus, evidentemente a palavra nos ensina sobre Jesus. João 5,39, o próprio Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Jamais conheceremos profundamente Deus sem termos um encontro com Jesus. Você nunca conhecerá de fato quem Deus é
sem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus ali no cenáculo, no capítulo 14, quando ele está ali preparando os discípulos para a sua partida, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, ele começa a falar ali, né, e ele diz assim, Tomé diz, mostra-nos o caminho, e aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí Filipe diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, então mostra-nos o Pai, Jesus. Aí olha o que Jesus responde no versículo 9, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. E como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você quer conhecer a Deus, tem um encontro genuíno com Jesus. Portanto, se não existe sabedoria sem temor e conhecimento de Deus, não existe sabedoria sem um encontro com Jesus. Sem conhecermos de fato Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, ele diz, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Todo aquele, querido, que tem um encontro com o Senhor genuíno e verdadeiro. Todo aquele, querido, que entende a grandeza, a beleza de quem Deus é e do seu amor por mim e por você. Todo aquele, querido, que é desnudado a essa realidade, que somos completamente dependentes dEle, e que precisamos dEle, e que precisamos da sua sabedoria, da sua direção para as nossas vidas, querido, todo esse entenderá que toda a sabedoria, todo o conhecimento, terá como base essa sua relação com Deus. Lembrando que, quando eu falo conhecimento, aqui não estou me referindo apenas a um conhecimento intelectual, mas relacional. O conhecer aqui, e sobretudo, na maioria dos textos bíblicos, não se trata de uma mera percepção abstrata, intelectual de algo. O conhecer está intimamente associado a um relacionar. E isso, querido, é fantástico. Porque no Antigo Testamento o santo parecia inacessível. Quando esse provérbio fora escrito, princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e o conhecimento do santo é entendimento. Puxa, como eu posso conhecer a Deus? Como eu posso ter essa relação com Deus? No Antigo Testamento o santo parecia algo tão intocável, tão inacessível. Mas em Jesus, ele se faz acessível a todos. Afinal, ele é o Emanuel, é Deus conosco. Agora, o conhecimento do santo está ao nosso alcance. O conhecimento do santo agora está acessível em Jesus. E Jesus nos convida a conhecê-lo e a se relacionar de verdade com Ele. O problema é que o pecado nos afasta de Deus. O problema é que o pecado fez com que os homens se entregassem à loucura e à insensatez. Por isso, tanta destruição, tantas famílias arrasadas, tantas pessoas feridas, tanta tristeza, tanta dor, tanto vício, tanta morte, tanto vazio. Porque o mundo sem Deus é um mundo cheio de insensatez. Um mundo sem Deus, querido, é um mundo louco. Um mundo sem Deus é um mundo sem rumo, sem sentido. Assim também como é uma vida sem Jesus. E assim como Jesus veio quebrar esse afastamento, assim como Jesus veio pagar a nossa culpa, propiciar o nosso pecado, Ele também nos chama para si.
É por isso que Tiago diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus. Ele está disponível. Queridos, a base da sabedoria, o verdadeiro saber, a fonte de toda sabedoria, que é o próprio Deus, ele veio ao meu encontro, ele veio ao teu encontro. Ele se entrega, querido, para a barreira que nos afastava dele, que nos impedia de ter esse acesso a ele, querido. Ele toma a iniciativa e ele nos convida. Ele nos convida de volta à presença dele. E aí, queridos, é muito bonito a maneira como Provérbios apresenta a sabedoria. Quando você vai ler a sabedoria em Provérbios, parece que sabedoria é uma pessoa. Começa a ler o livro de Provérbios, você vai ver. Parece que sabedoria não é aquela base de informações que a gente tanto acha que é. Quando você começa a ler Provérbios, sabedoria é a personificação de alguém. E não somente isso, a sabedoria, ela fica chamando as pessoas para si. Provérbios 1, primeiro capítulo de Provérbios, olha como ele diz, olha como ele apresenta a sabedoria, Provérbios 1, de 20 a 23. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas das cidades faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência, e vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria, e vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. A sabedoria, querido, no livro de Provérbios, é uma pessoa. A sabedoria, querido, no livro de Provérbios, é uma pessoa que nos convida a ela. A sabedoria, querido, no livro de Provérbios, é uma pessoa que clama e grita: até quando vocês me rejeitarão? Até quando vocês tocarão a vida longe de mim? Ela clama nas praças, nas ruas, dizendo: venham até mim. Há um espírito novo que eu tenho para te dar. Há um espírito que eu tenho para colocar na sua vida. Sabe, uma verdade sobre os meus pensamentos que eu tenho para dar, querido. Não tem como olhar para a sabedoria do provérbio e não lembrar de quem Jesus é. Finalmente, é muito bonito quando a primeira parte, a parte introdutória, digamos assim, propedêutica do livro de Provérbios, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9. É impressionante como a sabedoria ela é apresentada no capítulo 9. Ela não somente é apresentada como aquela que chama, aquela que convida a si, mas ela é apresentada como aquela que chama à mesa. Provérbios 9, de 1 a 6, diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou os animais para a refeição, preparou o vinho, arrumou a mesa. Enviou as servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, chamando. Olha o versículo 4. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Só existe, querido, uma mesa. Só existe uma mesa que nos tira da insensatez. E não são as mesas de bares, não são as rodas de escarnecedores, não são as mesas dos intelectuais tolos que dizem não a Deus. Só existe uma mesa que de fato, querido, nos tira da insensatez e nos dá a vida eterna. É a mesa que Jesus preparou para mim e para você. É a mesa, querido. É a mesa que clama, diz: comam da bem a carne e bebam do meu vinho. O princípio da sabedoria, querido,
está em conhecer o nosso Jesus, está em temer o nosso Deus e participar da sua mesa. É por isso, querido, que eu queria que você vivesse esse momento da ceia do Senhor hoje, sob uma perspectiva diferente. Hoje é dia de participarmos da mesa da sabedoria. Hoje é dia de participarmos, querido, da mesa, a única mesa que nos tira da loucura de um mundo longe de Deus, para um encontro com o Senhor. Hoje é dia de a gente participar da mesa, que não só nos dá sabedoria, mas nos dá vida, vida eterna, vida abundante, vida plena. Você quer ser sábio? Você quer terminar os dias da sua vida dizendo: valeu a pena cada segundo, valeu a pena cada momento. A sabedoria lhe chama a participar da mesa. O nosso Deus nos chama para lembrar que Ele é a base, o fundamento da sabedoria. Você pode, querido, aprender todas as informações desse mundo. Você pode conquistar todas as riquezas desse mundo e ainda assim ser um tolo. Ainda assim ser uma pessoa vazia de vida. Você pode, querido, conquistar os lugares mais altos dessa terra e chegar ao final da vida e dizer: em que termina tudo isso? Eu fico pensando, querido, que vazio existencial tem alguém, e depois de ter lutado 80, 90 anos da vida, 100 anos, olhar tudo que conquistou, tudo que fez, os títulos na parede, e dizer: tudo isso vai se acabar. Porque imagina, querido, quão vazio uma vida sem Deus. Quão vazio é uma vida, sabe, sem uma perspectiva de continuidade, de eternidade no Senhor. E isso, querido, a gente só tem quando encontra Jesus. A gente lembrar, querido, que a nossa vida, nem mesmo a morte rouba, porque o Senhor nos conquistou uma vida eterna. Faz a gente, querido, viver cada momento da vida dizendo: aqui a gente pode passar até por situações difíceis, mas eu estou seguro, porque eu sei o final da minha história, e o final da minha história é em glória em Cristo Jesus. Essa semana passada eu li um texto de um membro da Academia Brasileira de Letras que fez eutanásia. Ele escrevia no final da vida, dizia assim: como eu não conheço Deus, sou eu que vou dizer se a minha vida vale ou não vale a pena. E eu olho para a minha vida e vejo, ela não vale a pena. Eu olhei assim: de que adiantou escrever tudo, alcançar a cadeira de imortal, e ao final da vida olhar e dizer assim: não valeu a pena. A verdadeira sabedoria, querido, está no temor ao Senhor e em conhecer o seu santo. E Ele nos chama nessa noite, nessa manhã, a participar da sua mesa. Você pode ficar de pé? Eu queria orar com você. Eu queria nessa manhã, querido, que você encarasse esse momento como quem ouve o clamor nas ruas, nas praças, do Senhor dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos vocês que querem sabedoria para viver. Venham a mim todos vocês que querem um sentido. Venham a mim todos vocês que se sentem perdidos. Venham a mim todos vocês que sabem que precisam de algo muito maior. Venham a mim.
Jesus, querido, é aquela sabedoria que clama nas ruas e nas praças e que preparou a mesa para dizer: participe, porque nessa mesa alcançamos sabedoria e vida eterna. O pecado quer nos afastar disso. O pecado quer nos afastar daquilo que Deus preparou para a gente. Mas Jesus veio para nos reconciliar, para nos trazer de volta. E eu queria orar com você. Eu queria pedir para que essa manhã fosse uma manhã de dizer assim: Senhor, eu tenho tanta coisa para viver, eu tenho tanta coisa para aprender, eu tenho tanta coisa para lutar, mas eu quero viver isso com sabedoria. Eu quero viver isso contigo. Eu quero que o Senhor guie minhas decisões, guie minhas atitudes. Eu quero que o Senhor guie minhas opções da vida, que o Senhor me ensine, sabe, o caminho certo, como passar, como andar. Querido, é muito diferente uma vida com sabedoria, uma vida que tem Jesus nela. Que a gente possa, querido, celebrar a bênção de poder participar da mesa da sabedoria nessa manhã. Você pode fechar seus olhos. Queria convidar os irmãos que irão servir a ceia para vir aqui à frente, os pastores também. Nós vamos orar nesse instante. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou perdidos na vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque enquanto o pecado nos afastava da fonte de sabedoria, enquanto o Senhor, Deus, nos afastava, Deus, da oportunidade de te conhecer, e te conhecendo, viver de tal maneira a viver uma vida que vale a pena, Pai, o Senhor, ó Deus, te entregou naquela cruz. O Senhor montou a mesa. O Senhor nos convida: venham, coma da minha carne e beba do meu sangue, reconcilie-se comigo, e assim possa viver uma vida que de verdade vale a pena, que de verdade vale a pena ser vivida. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, fala com a gente. Nos mostra, Senhor Jesus, a tua vontade, os teus preceitos. Pai, eu te peço, Deus, perdoa pelas vezes, ó Deus, que queremos viver pelo nosso próprio saber e, ó Deus, desprezamos a tua palavra, o teu conselho. Perdoa, Deus, as vezes, ó Deus, que decidimos, ó Deus, baseado nas nossas próprias conveniências, ao invés, Senhor Jesus, de ouvir a voz da sabedoria, de ouvir a tua voz. Perdoa, Senhor, as vezes, ó Deus, que queremos dar o nosso jeito, fazer do nosso jeito, ao invés, ó Deus, de nos derramarmos, ó Deus, na tua presença e dizer: Senhor, me ensina, me mostra, me fala, me revela, me conduz. Pai, nos perdoa, Deus, todas as vezes que fomos tolos e não te buscamos, todas as vezes que fomos insensatos e não nos entregamos à tua presença. Queremos ser sábios, e a sabedoria só é possível sentada à tua mesa, na comunhão com o Senhor. Por isso, Pai, obrigado pelo sacrifício que perdoou os nossos pecados e que nos reconciliou. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos chamar à tua mesa, a mesa da sabedoria, do conhecimento do santo, do temor a Deus, da reconciliação com o nosso Pai. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos: Deus, derrama dessa sabedoria sobre nós, derrama desse espírito de entendimento sobre nós, derrama dessa vida sábia e abundante sobre nós, não somente hoje, mas hoje e sempre. Amém. Nós vamos ter, querido, a oportunidade de participar da mesa do Senhor. Eu queria, estimular você que um dia reconheceu Jesus publicamente, ali pelas águas do batismo, a não deixar de fazer. Jesus é a reconciliação, é o perdão dos nossos pecados. Sabe, nós não deixamos de participar da mesa por causa do pecado, abandonamos o pecado e participamos da mesa do Senhor, porque Ele é mais importante. Por isso, querido, que esse seja um banquete de sabedoria nessa manhã, para a glória do Senhor. Amém?
Os irmãos podem se assentar. Nós vamos estar servindo nesse momento a cada um. Você possa, participar desse momento. E nós teremos também aqui, um pão que é sem glúten. Então, se você precisar, desse pão sem glúten, é só levantar a mão. Nosso irmão irá servir você. Você levanta a mão bem alta assim e ele vai ver, e vai se aproximar de você. Vamos louvar o Senhor, querido. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Eu queria saber, queridos, se alguém em nosso meio, querendo participar por alguma razão, não foi servido. Onde você estiver, se não foi, ergue a tua mão. A gente vai até você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos foram servidos. Queridos, louvado seja o nome de Jesus, porque Ele nos reconciliou e nos trouxe a mesa da salvação, a mesa do encontro com Ele.
A mesa que nos possibilita conhecê-lo. A mesa, querido, que nos dá a sabedoria. Não existe uma maneira sábia de viver sem o conhecimento do Santo. Não existe maneira sábia de viver sem uma comunhão com Deus. Não existe maneira sábia de viver sem uma vida de reverência a Deus, uma vida de resposta ao amor do Senhor. Por isso essa é a mesa também da fonte da sabedoria, e que possamos participar desse momento todos juntos, em nome de Jesus. Pastor Cláudio. Amém, igreja. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios que o apóstolo Paulo, ensinando aquela igreja, disse que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei disso todos em memória de mim. Comamos do pão, igreja. Glória a Deus. Amém, Senhor. Na sequência, o texto diz que, semelhantemente, após ter ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor, bebendo esse cálice, que lembremos nesse momento do seu sangue vertido na cruz em lugar do nosso. E bebamos todos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga palavras de adoração. Exalte esse Deus. Diga glória a Deus. Engrandeça esse Deus maravilhoso. Exalte ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Exalte esse Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Erga a tua voz em nome de Jesus. Deixou